Só um adendo com relação à eleição, e lembrando que sempre quando o apóstolo Paulo ele fala sobre eleição, ele sempre fala na questão de grupo, de conjunto. Nós podemos ver, por exemplo, em Romanos capítulo 9, verso 11, que a eleição incondicional é com relação à etnia, à nação de Israel. E isso vai acontecer ainda, né, a salvação da sua etnia mesmo, e não de alguns, como nesse período da Era da Graça, que estão se voltando para o Evangelho e estão sendo salvos, e Israel então foi anulado como a falsa teologia da substituição. Então Romanos 9,11 fala de uma eleição incondicional para a etnia de Israel, tanto que dos versículos 27 a 29 de Romanos capítulo 11 nós podemos constatar isso. E também Paulo fala da eleição incondicional da igreja. Jesus fala em Mateus 16, 16 e 18 que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Essas portas do inferno é a condenação, é a maldição de Gênesis 2, 16 e 17. Então Cristo elege a igreja. E nós vemos isso aqui, e elege a igreja e não cada indivíduo. Como nós podemos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo fala nos capítulos, versículos 6 em diante de Romanos capítulo 9, ele fala que nem todos de Israel são israelitas, de fato. E a mesma coisa com relação à igreja. Quando nós vemos, por exemplo, aqui em Efésios capítulo 1, né, no versículo 4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, ele nos predestinou a igreja fora predestinada à salvação. A igreja foi predestinada ao céu. Então, eleição é uma coisa, predestinação é outra. A igreja foi predestinada, o corpo de Cristo, o conjunto. Só que a pessoa ela pode sair desse conjunto. E aí nós vemos essa mesma carta, né? Nós temos inúmeros textos na Bíblia que mostram, que falam sobre apostasia. E a própria advertência, né? Isso está em Romanos, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 1 a 4, 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3, Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8, Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, as advertências de Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. E aí Paulo vai falando que aqueles que a si mesmos se purificam, eles se tornam vasos para a honra. Em contrapartida, está em 2 Timóteo 2, 21, em contrapartida aqueles que, por causa da dureza do coração da própria pessoa, e coração impenitente, ela entesoura ira para o dia da ira, como está em Romanos 2, verso 5. Isso explica o que está lá em Romanos capítulo 9, verso 21 e 22, dos vasos preparados, porque o juízo de Deus vem por conta da rejeição à sua palavra. Romanos capítulo 1, verso 18 a 21. Nós vemos todo o sinal de juízo de Deus por toda a Bíblia, e sempre vem essa expressão como justificativa, por isso, por causa disso, por quanto, e porque não reconheceram como Deus, e ele então os entrega a um estado mental reprovável, e porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, então ele envia a operação do erro e do engano. Então é por conta disso. Então esses são os vasos de ira e os vasos de honra. Mas o grupo, Deus predestinou a sua igreja à salvação. E aí nós vemos aqui, por exemplo, Paulo escreve, em um dos seus aprisionamentos, ele escreve 3 cartas, Efésios, Colossenses e Filemon. Paulo escreve isso aqui, por isso que nós temos que ler a Bíblia com toda a sua completude, não apenas alguns versículos, mas tudo o que está na palavra. Nós lemos Romanos 9 à luz da epístola toda aos Romanos e à luz de toda a Bíblia. Porque Paulo escreve essa mesma carta, Efésios, no mesmo período ele escreve Colossenses. Então se aqui ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou, Ele predestina a igreja, para sermos santos e irrepreensíveis. No mesmo período em que ele esteve preso, ele escreve outra carta aos Colossenses, e Paulo usa a mesma linguagem. Ele diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você vê que agora, aqui ele fala santos e irrepreensíveis, aqui ele acrescenta ainda santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora presta atenção, Colossenses capítulo 1, verso 22, presta atenção no 23. Se é que permaneceis na fé condicional. As advertências na Bíblia são para que nós venhamos a permanecer. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já estava vendo que muitos estavam se afastando. Olha, ele escreve aos Gálatas dizendo assim: olha, me admira que tão depressa estejais passando do evangelho de Cristo para outro evangelho, ao qual não é evangelho. E Paulo estava dizendo: vocês estavam no evangelho de Cristo, agora vocês estão se afastando. Nós vemos o apóstolo Paulo, como eu já mencionei, falando da apostasia em vários lugares da Bíblia. As advertências, assim como essa advertência, é para isso. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo fala aos Romanos, quando ele expõe essa questão, até dessa questão da teologia da substituição, que as igrejas reformadas, elas foram levantadas ali, século XVI em diante. Mas quando nós vemos, por exemplo, Israel estava anulado praticamente. Então eles acharam que tudo que está na Bíblia, todas as promessas para Israel, seria para a igreja. E aí, em cima disso, eles montaram todas essas doutrinas. E aí nós vemos que em 1947, 48, Israel volta e começa a cumprir inúmeras profecias bíblicas. Então, quando Paulo está trazendo isso, a questão da nação de Israel e da igreja, no capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, embora haverá um reino futuro a Israel. Mateus 23, 39, Atos 1, 6, Atos 15, Atos 1, 6, Atos 15, 16, e haverá um reino futuro a Israel. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, condicional. Se já foi predestinado e não tem escolha para quem foi predestinado, não estaria colocado esse se como condicional. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então, a orientação bíblica é para que nós venhamos a permanecer na fé. Permanecer desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Seguindo a santidade, a paz, seguindo a justiça, entendendo que o Senhor, Ele é bom, mas Ele é severo. Não existe a teologia da dupla predestinação. Todas as pessoas, a predestinação que nós vemos é para a salvação. E não há nenhuma parte da Bíblia que mostra que Deus predestinou pessoas ao inferno, mas sim para a salvação. Haverá pessoas que vão se perder e estarão no inferno? Sim. A palavra diz lá em Salmo 9,17, os ímpios serão lançados no inferno. Quem são os ímpios? São aquelas pessoas que, nas suas cogitações, nos seus pensamentos, é que não há Deus. Está no Salmo capítulo 10, verso 4. E as nações que se esquecem de Deus, isso é apostasia. Existe uma premissa, a palavra diz lá em 2 Crônicas 15, 2, o Senhor vosso Deus está convosco enquanto vós estáis com Ele. Nós vemos isso no Novo Testamento, com relação à apostasia. Quem são os ímpios? Quem são as pessoas que serão lançadas no inferno? São aquelas que rejeitam tanto a orientação para se voltar para Deus na questão da reconciliação por meio da cruz de Cristo apenas, não por obras de justiça, porque Paulo explica isso, a questão dos vasos de ira, de Romanos 9, 21, 22,
mas segundo a tua dureza e coração impenitente, segundo a tua dureza, não o que Deus fez. Lá de Romanos capítulo 2, verso 5. E já em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que a si mesmo se purifica, ele então se torna vaso de honra. Então não foi Deus quem predestinou. Deus predestinou a igreja, não cada indivíduo. Cada indivíduo, sabendo disso e das orientações bíblicas, então ele a si mesmo se purifica, como está em 2 Coríntios 7:1. Amém? Só um adendo com relação ao que o próprio apóstolo Paulo explica com relação à eleição, com relação à predestinação.